Sandra. Eu estava vendo um negócio aqui agora aqui. Você acredita que eu imprimi um negócio errado? Mas tá valendo, porque já tá. Olá, queridos, boa noite. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Depois de adorarmos ao Senhor, depois de celebrarmos através de cânticos lindos que foram tocados nessa noite, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação nestes cultos que têm sido gravados aqui em nossa igreja. Eu quero compartilhar com você o texto de Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 24. O tema da mensagem de hoje é a volta do filho para a casa do pai. E diz assim o texto de hoje: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Versículo 13 diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma terra distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Versículo 16 diz que ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. No versículo 17 diz assim, que caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu, porém, estarei levantando e voltando ao caminho para a casa do pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ter chamado o seu filho, trate-me como dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a celebrar o seu retorno. Olha, queridos, a parábola de Lucas capítulo 15 é conhecida como a parábola dos achados e perdidos. A história conta de algo que se perdeu, de algo que foi embora, mas também conta da procura daquilo que se perdeu. Quando você olha para esse texto, Jesus, nessa parábola de Lucas capítulo 15, queria mostrar o que acontece quando alguém escolhe viver longe de Deus. Jesus nos mostra nessa parábola de Lucas capítulo 15, a parábola do filho perdido, o que acontece quando alguém se aproxima de Deus e retorna para perto dele. Nessa parábola de Lucas capítulo 15, Jesus nessa noite está nos mostrando os passos que precisamos dar para recomeçar um relacionamento com o Pai. O filho que deixou a casa do Pai, ele precisou, queridos e amados irmãos, dar alguns passos importantes para o retorno, para o encontro com o Pai. Eu quero pensar com você sobre 3 passos que esse filho precisou dar para retornar à casa do Pai. E o primeiro passo para o recomeço que esse filho deu foi o passo do reconhecimento. O filho pródigo precisou urgentemente reconhecer o seu limite. No versículo 15 e versículo 16 diz assim: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região,
o que mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha, queridos, a história desse jovem, no começo, parecia tudo de bom. Longe do pai, com a sua herança no bolso, com a tão sonhada liberdade, e a vida parecia maravilhosa. Tudo que esse filho queria, ele encontrou. Ele experimentou de tudo, até que as coisas começaram a dar errado. Há caminhos que parecem, querido, ao homem, caminhos certos para se trilhar. Mas a Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 2, que no final conduz à morte. Aprendemos com esse filho que mais cedo ou mais tarde, tudo sempre dá errado quando estamos longe da casa do Pai. Nada muda, queridos, até que cheguemos a este limite, até que fiquemos de fato como este filho nessa história. Talvez você nessa noite está me ouvindo, eu esteja falando para você que um dia esteve na casa do Pai, mas insatisfeito com aquilo que tinha, achou o direito de pegar tudo e ir embora. Talvez esteja falando para você nessa noite que precisa voltar para a casa do Pai, mas aprenda lá algo muito importante. Você precisa reconhecer o seu limite. Você precisa reconhecer o que você tinha na casa do Pai e o que você tem hoje. Coloca em uma balança o que você tinha na casa do Pai, juntamente com teus irmãos, e o que você tem hoje, longe da casa do Pai, do abraço do Pai e dos relacionamentos que você tinha com seus irmãos. Olha, queridos, aprenda algo muito importante. Recomeçar a vida é algo muito importante. E o primeiro passo para retornar para a casa do Pai, para recomeçar uma vida ao lado do Pai, é necessário uma vida de reconhecimento. Reconheça como está a sua vida hoje e o que você tinha quando você deixou a casa do Pai. A casa do Pai nessa noite é a casa de Deus, aonde você tinha um encontro com Ele juntamente com teus irmãos. Se você quiser voltar para a casa do Pai, lembre-se, sempre haverá um momento e um recomeço. A segunda coisa, o segundo passo para um recomeço na casa do Pai, foi que o filho pródigo, o filho dessa história, teve que assumir a sua responsabilidade. Depois de reconhecer o seu limite, de olhar para onde ele estava e ver o que ele perdeu quando estava na casa do Pai, o filho teve que assumir a sua responsabilidade. E assumir a responsabilidade nesse texto é assumir a necessidade de reconhecer o erro. Esse jovem teve que ser honesto. No versículo 17, na parte A, diz que caindo em si. E quando esse jovem, ele caiu em si, ele assumiu o seu erro. O que aprendemos com esse jovem, queridos? Precisamos entender que para chegar perto de Deus, para voltar para a casa do Pai, precisamos trilhar o caminho da aproximação. E o caminho da aproximação, da onde eu estou caído, para a casa do Pai, passa pelo caminho chamado arrependimento. E esse arrependimento deve ser sincero de coração, deve ser regado com a sua confissão, mas também tem que ser direcionado ao abandono do seu pecado. Veja o que diz os textos de Isaías capítulo 59, versículo 2 na sua Bíblia, do Salmo 51, versículo 1 a 4, mas também no texto de Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 59, 2 diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Mas o Salmo 51, versículo de 1 a 4 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda culpa e purifica-me de todo o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue.
contra ti somente pequei, e fiz o que reprovas, de modo que é justa é a sentença, que tens razão de condenar-me. Mas o texto de Isaías 1,18 diz: vem, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Aquele jovem, para retornar à casa do pai, teve que reconhecer o seu limite, tinha que ver aonde que ele estava, o lugar aonde que ele estava prostrado. Ele teve que assumir a sua responsabilidade, ter a consciência da onde ele caiu. Mas em terceiro lugar, o terceiro passo que esse jovem deu para o retorno à casa do pai foi literalmente ter a disposição de se levantar e de ir em direção ao seu pai. Versículo 18 a 19 diz: eu porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus empregados. Olha para mim aqui, queridos, observem comigo que o filho logo após reconhecer o seu limite, ele assumiu a sua responsabilidade. O filho se apresentou diante do pai. Para você nessa noite retornar à casa do pai, você precisa dar passos como a esse jovem teve que trilhar. Você tem que reconhecer o seu limite, assumir a sua responsabilidade, mas se erguer em direção à casa do pai. Transformação acontece quando me apresento para Deus, necessitado e arrependido de coração. Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Mas no texto de Isaías 57, versículo 15, diz assim no texto: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aquele jovem teve que dar 3 passos importantes. O primeiro é reconhecer o estado, o lugar onde ele estava. Ele teve que olhar para aquilo que ele perdeu ao deixar a casa do pai. Ele teve que também reconhecer a importância de poder assumir a sua responsabilidade. E assim assumindo, ele se pôs de pé e trilhou, queridos, o caminho para buscar um abraço, um retorno para a casa do seu pai. Quando eu olho para a palavra lida nessa noite, quando o filho pródigo volta para casa, aquele filho, ele não recebe acusações, aquele filho não recebe castigo, aquele filho recebe totalmente o abraço, o beijo, e é celebrado por seu pai e pelos seus empregados. Lucas capítulo 15, versículo 7 diz assim na sua Bíblia: e eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender, queridos. Olha, queridos e amados, quando voltamos para Deus, não há condenação, mas sim uma grande celebração. Deus, querido, tem o melhor para mim e para você. Talvez Ele falou para você que está ouvindo nessa noite essa mensagem, que deixou os caminhos do Senhor, está com vergonha talvez de voltar para a casa do Pai, achando que será acusado, achando que será abandonado. Mas eu quero dizer para você que talvez um dia foi membro da primeira igreja batista em Nova Rosa Penha 1. Essa igreja ama você, e ninguém aqui pode fazer aquilo que nem Jesus fez com aquela mulher, ou com o pai dessa história fez em condenar. Jesus não condenou aquela mulher pega em adultério, e este pai abraçou o filho, porque um dia o tinha perdido. Quanto mais perto de você Deus estiver,
mais você estará próximo daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Mais perto que você estiver de Deus, maior será você nas bênçãos da casa do Pai. Olhar para a palavra de Deus, queridos, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você que precisa voltar para a casa dele. Deus tem o melhor para você e capacita você a aprender, a crescer e a amadurecer com as situações difíceis que você esteja vivendo neste momento. Para recomeçar, para poder recomeçar, independentemente qual seja o histórico da sua vida, Deus te chama você para voltar para a casa dele. Deus chama você para retornar à casa do Pai, porque aqui é o melhor lugar para você estar com a sua família e com os seus irmãos. Olha, com a história desse filho pródigo, eu aprendo que onde há recomeço, há festas. Deus quer celebrar o teu retorno. Essa igreja quer celebrar o teu retorno. Essa igreja quer abraçar você e dizer assim que você é um mais de tantos outros irmãos espalhados no mundo. Olhar para a palavra de Deus, há uma festa preparada para você, que um dia esteve na casa do Pai, mas por qualquer razão decidiu deixar a casa do Pai. Mas se você nessa noite se arrepender, reconhecer o estado que você está, reconhecer que é necessário assumir a sua responsabilidade e se erguer e vir a caminho, direção à casa do Pai, você vai encontrar uma grande festa. Não importa qual foi o seu erro, se você orou e se Deus te perdoou, ninguém pode te acusar. Aquele pai esteve todos os dias esperando o retorno do seu filho, e Deus está aguardando o teu retorno, querido e amado irmão. Deus está esperando você voltar para a casa do Pai. Venha da forma que você está, porque Deus quer te dar novas roupas, novos utensílios, mas acima de tudo, uma nova identidade de filho de Deus. Eu quero convidar você a orar comigo onde você estiver neste momento. Quero convidar você, irmã e irmão, chamar os seus filhos e orar comigo neste momento. Quantas pessoas hoje estão longe da casa de Deus? Quantas pessoas que nós amamos hoje estão distante, longe da presença do Pai? Quantas pessoas que um dia abraçamos e chamamos de irmãos, hoje estão vivendo no alcoolismo, na prostituição, na drogadição? Quantas pessoas hoje perderam seus casamentos porque deixaram a presença do Pai? E hoje Deus está te chamando para retornar e celebrar o teu retorno juntamente com teus irmãos. Se você está sendo alcançado por essa mensagem, está afastado da casa do Pai, Deus está te chamando para voltar, para você se tornar mais um juntamente ao seu rebanho. Deus te abençoe. Deus possa falar ao seu coração e que você possa dar passos de trago de volta para a presença de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado pelo dia, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Mas neste momento, Senhor, o Senhor possa, Deus, falar para aqueles que estão distantes da casa do Senhor. Essa mensagem possa alcançar o coração de tantos, daqueles que um dia estiveram no aprisco do Senhor, que estiveram, Deus, celebrando, servindo, adorando o Senhor de uma forma coletiva na tua casa. Se aquele que é Deus que um dia esteve aqui, mas por alguma razão deixou este lugar, a casa do Senhor, que ele possa, Deus, reconhecer, assumir a tua responsabilidade, mas se erguer para poder se tornar e voltar para a tua casa. Mas que a tua igreja também possa fazer a parte dela, que a tua igreja possa abraçar o retorno do filho que deixou a casa, que possa ser bênção para aqueles que deixaram os teus caminhos no passado, Deus, e que a tua igreja possa celebrar, como este pai celebrou, o retorno daquilo que tinha se perdido. Obrigado por tudo, obrigado, Deus, por este culto, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê uma ótima semana em Cristo Jesus.
Deus abençoe, uma ótima semana.